Shalom, pessoal. É sempre um prazer considerar esse assunto a respeito do nome divino, como a gente tem feito aqui no canal. Sempre lembrando que estamos querendo seguir nosso exemplo, nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele destacou que conhecer o nome divino, o nome do Pai, é claro, confiar nele e saber que ele é um Deus grandioso, majestoso, de amor, o Todo-Poderoso, aumenta o nosso amor por ele. Então, conhecer um pouco mais dos aspectos relacionados ao nome do nosso Deus, do nosso Pai, Jeová, deve aumentar o nosso amor por Ele. É isso que Jesus queria que acontecesse com seus discípulos e é isso que nós também queremos, não é verdade? Então, estamos aqui para considerar um ponto adicional relacionado ao nome divino no que diz respeito ao livro dos Salmos. Tive estudando um pouquinho mais o livro dos Salmos e trouxe aqui alguns destaques que acho que são pertinentes para todos nós considerarmos, né? Que gostamos de adorar o nosso Pai, o nosso Deus Jeová. Aqui trago em especial o Salmo 102, os versículos do 17 ao 21. Veja você aí também. Ele prestará atenção na oração dos necessitados. Não desprezará a sua oração. Isso está escrito para uma geração futura. Assim, um povo que ainda será formado louvará a Jah, pois ele olha para baixo desde o seu lugar santo nas alturas. Lá dos céus, Jeová vê a terra, a fim de ouvir o gemido do prisioneiro e libertar os condenados à morte. Agora o 21, para que o nome de Jeová seja declarado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Olha que interessante, né? Então, Jeová, conforme é chamado aí nos Salmos, ele é um e Já também é um nome que é abreviado, né, para se referir a Jeová. Ele está prestando atenção às nossas orações e, inclusive, ele quer que o seu nome também seja declarado, né? Então, alguns preferem que seja impronunciável, é tão santo que ninguém pode pronunciar, mas o próprio Deus, ele quer que o seu nome seja declarado, seja honrado e respeitado. Esse é o nosso objetivo aqui também. Agora, se a gente olhar esse mesmo Salmos, capítulo 102, os versículos 17 a 21, em outra versão, eu tenho aqui a versão Reina Valera, em espanhol, lá ele também traz essa expressão, ali nos versículos 18 e 19, já e também Jeová, né? Então, tem em outras Bíblias, né? Porque às vezes a pessoa pensa que é só na tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo é uma das melhores, um trabalho muito bem produzido. Ela está, com certeza, entre as melhores, mais exatas, né? Infelizmente, se a gente pegar outras versões, elas até trazem o nome divino, né? Por exemplo, a tradução brasileira, mas não consta a expressão ali exata, a expressão já, né? Ou Yah. Yah em hebraico, já em português. E alguns, às vezes, dizem assim, mas essa expressão já em português é só as Testemunhas de Jeová usam. Na verdade, que se a gente der uma olhadinha nessa Bíblia hebraica transliterada online, aí você vem no livro dos Salmos, capítulo 68, versículo 4, tem aqui, ó, Beiá, Iá, essa expressão que a gente está falando, e aqui em português, ó, traduz como já. Vendo? Então, sim, é natural que a gente tenha essa versão do nome divino reduzido à forma Iá para já em português. Eu já disse em outras ocasiões que a Bíblia de Jerusalém preserva essa expressão apenas em alguns versículos e também a Peshita, em alguns versículos, ela preserva a expressão Iá e outros não. Na verdade, a expressão Iá, se referindo ao próprio Jeová, ou já em português, ela ocorre 26 vezes na Bíblia, tá? 26 vezes na Bíblia. É claro que para algumas pessoas, essas 26 ocorrências não são tão importantes assim e retiram, né? Mas talvez essas mesmas pessoas acusem a tradução do Novo Mundo de retirar alguma coisa, enquanto que pesquisadores sérios percebem que a tradução do Novo Mundo realmente é muito cuidadosa, não é? Então a gente está considerando ao mesmo tempo que Jeová, nosso Deus, né, ou Já,
que é a forma reduzida do nome dele, em hebraico seria Yah e Yehová, ele está prestando atenção às nossas orações e ele quer que o seu nome seja proclamado. Estamos colocando aqui também que alguns propõem que essa forma já, em português, ela é indevida, né? Ou que também em algumas traduções nem aparece, nem colocam. Mas será que nos manuscritos essas expressões aparecem? Por exemplo, se a gente pegar o Códice de Leningrado, no mesmo Salmo, capítulo 102, versículos 18 e 19, a gente vai perceber que sim, que aparece. Eu vou colocar aqui no detalhe para vocês, está recortado aqui para ampliar. Às vezes alguém está assistindo aí pelo smartphone, não é? Então, aqui na forma mais ampliada, a gente vê a palavra Yehalel e depois Iá, que é a expressão já em português. E também no mesmo texto, no mesmo capítulo, temos ali Yehová. Você que talvez já acompanhe um pouquinho de hebraico, consegue perceber que tem um tetragrama, quer dizer, as 4 consoantes, YH, VH, e também temos ali as vogais E, Seba, O, Olen e A, Kamatz. E, O e A, junto com as consoantes, e Yehová em hebraico, tá? Então, nós temos, sim, legitimidade dentro do texto hebraico para a expressão do nome divino como Yehová. De novo, é em hebraico, né? Agora, nós falamos em português, adoramos Jeová em português. Então, Jeová está muito adequado, muito legítimo para a nossa língua portuguesa. Tudo bem? Por isso mesmo, nós fizemos aqui uma comparação também com outras versões. Você vê aqui de forma ampliada esse mesmo texto dos Salmos. Quando a gente pega ali a versão Ginsburg, então, David Ginsburg, ou Ginsburg, né? Ele foi um dos grandes eruditos da língua hebraica e traduziu também a uma versão crítica, uma versão mais nova do Tanar, ou seja, alguns chamam de Antigo Testamento, né, escrituras hebraicas. Então, ele coloca também nesse texto aí, no Salmo 102, 18 e 19, ele traz a expressão tanto Yehová, como também traz a expressão Yah, tá? E na BHS, a gente percebe que há também ali o nome divino e a expressão Yehová, né, não se encontra completa, mas consta lá também. Na versão tradução do Novo Mundo, aí a gente coloca o texto todo bonitinho, né? Da forma como está de fato no manuscrito. Ok. A gente ainda pode dar uma olhada também no outro salmo, os Salmos 1, 7, 12 e 16. Tá, ok. Então, aqui nesse salmo também ocorrem as expressões Já e Jeová, ou Iá e Yehová. Tá? E a gente encontra essas expressões também na versão Reina Valera, que eu já mostrei aqui para vocês. É uma versão pequenininha que eu tenho, mas ela também ocorre essas duas expressões. Tá. E se a gente fizer uma comparação com o manuscrito, está lá no manuscrito Iá e Yehová? Sim. Quando a gente vai lá no Códice de Leningrado, já falei aqui que você pode acessar online, né? Leningrado Codex Online, é só colocar aí no Google, vai aparecer lá na archive.org, você pode acessar. Aqui você está vendo no detalhe, a gente está colocando inclusive a página, né? 774, você pode olhar lá também para conferir, beleza? Então, nesse texto do Salmo 94, aí se a gente olhar os versículos 1 e o 7, nós vamos perceber sim as expressões Já, Jeová, ou Yah e Yehová. E isso faz alguma diferença? Bom, faz diferença porque às vezes as pessoas ficavam pensando, a expressão aleluia, que em português é louvem a Já. Elas diziam, bom, Yah a gente pronuncia, mas é parte do nome de Deus. E como é o nome todo? Não sabemos. Não temos como saber. Alguns dizem assim, não temos como saber. Mas se olhar com cuidado para os manuscritos, tem como saber. Né? Aqui o manuscrito Códice de Leningrado, ele já é do ano 1008 e já foram feitas bíblias baseadas nesse manuscrito. Então, olhando com cuidado, dá para saber que Yah é o mesmo que Yehová, que é o nome completo, o nome de Deus. Tá? Agora, às vezes, por uma razão que eu desconheço, não sei por qual razão, lá na BHS, que é a Bíblia que
faz a transcrição do Códice de Leningrado. Nesse caso, aí, nesse versículo 94:1, não colocaram o nome divino completo, Yehová. Embora aqui no manuscrito ele aparece como Yehová, e na Bíblia de Ginsburg também está lá Yehová. Vocês observam aqui esse pontinho que é a letra O, então está completo o nome divino, tanto no manuscrito como na Bíblia de Ginsburg. Agora, na BHS, infelizmente, nesse versículo 1, a letrinha O do nome de Deus, ela foi retirada, não sei por qual razão, mas vocês percebem aqui no manuscrito que consta lá, ó. Tá vendo aqui? Esse pontinho aqui em cima é uma letrinha O, então está completo. Yehová. Aqui na Bíblia de Ginsburg também, ó. Yehová tem um pontinho ali em cima, é a letra O, Rolen, consta lá. E mais abaixo temos a expressão Yah, que é já em português, temos tanto na Ginsburg como também temos aqui na BHS, também consta a expressão Yah. Tá? Então, não sei por qual razão, mas talvez esse tipo de omissão contribuiu para alguns ficarem em dúvida, né? Sem saber, não sei dizer se Yah é o mesmo Yehová. Mas temos evidências, tanto manuscritológicas como dentro da língua hebraica, que sim, Yehová é uma expressão legítima do nome divino. Alguns que pensam que está relacionado a alguma coisa com Adonai, não está relacionado. É uma expressão legítima, Yehová. E temos vídeos aqui no canal, para quem tiver interesse em estudar mais sobre isso. Mas, enfim, né? A gente está percebendo que é possível, sim, perceber dentro dos manuscritos que Yah é o mesmo que Yehová, né? Em hebraico, em português, já Jeová. Isso pode fazer diferença na nossa fé, no nosso aprendizado, no nosso conhecimento. Para algumas pessoas, isso pode ajudar, né? Pode aumentar ainda mais a fé que elas têm no Deus Todo-Poderoso. Aqui, por exemplo, nós estamos trazendo um trecho de Apocalipse 11:17, no qual ali mostra que nos céus, quando Jesus Cristo recebeu o pleno poder de reinado, então aquele momento vai ser grandioso, porque o representante de Jeová começa a reinar de fato com todo o poder. E o louvor é direcionado para o Deus Todo-Poderoso. Como assim? Vamos ler o versículo 17, diz assim, ó: agradecemos a ti, Jeová, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Sim, Jeová Deus, o Alfa e o Ômega, né? Aquele que é e que era, é o Todo-Poderoso que vai receber o louvor nessa ocasião tão especial. Sim, Jeová Deus e o seu Filho estão trabalhando unidos para trazer esse reino poderoso que vai nos salvar. Agora, o texto lá em hebraico, se você pegar uma Bíblia poliglota, nesse caso a de Nuremberg, tem 12 idiomas. Elias Hare, ele traduziu a poliglota para 12 idiomas. Um colosso, não é verdade? E nessa versão, lá em Apocalipse 11:17, na parte em hebraico, ele coloca claramente aqui, ó, você pode perceber, Yehová Elohim, tá vendo? Jeová Deus. Sim, Jeová Deus, ele é o Todo-Poderoso que vai ser glorificado quando Jesus Cristo começar a reinar. A gente até coloca aqui para efeitos de ilustração, de comparação, quando Jesus Cristo tiver esse reino bem estabelecido, então nos céus haverá grande louvor. E é interessante que o versículo 18 destaca que esse momento será o momento das pessoas serem recompensadas. E ele vai recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos e os que temem o teu nome. Olha que interessante esse destaque aqui, né? Os que vão ser recompensados são aqueles que temem o teu nome. Então nós, enquanto cristãos, sim, queremos cada vez mais amar o Pai, ter respeito pelo seu nome, né? E talvez o meio que a gente está, a pessoa fica desconfortável com o nome, acha desnecessário, seria melhor olhar para o exemplo de Jesus, né? E que aqueles que serão recompensados, com certeza, são os que obedecem, são os que respeitam, os que temem o nome. Então, queremos dar atenção a esse aspecto, porque, de fato, quando a gente busca seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, a gente entende que o Pai e o Filho estão trabalhando para trazer esse governo, esse reino tão poderoso.
E ao mesmo tempo que Jeová é o Deus Todo-Poderoso, ele quer ouvir as nossas orações, ele quer nos ajudar, né? E percebemos então que aqueles que têm prazer em honrar o nome de Deus, que temem o seu nome, também serão recompensados. E é isso que a gente deseja, não é verdade? Essa oportunidade que Jeová está dando para todos nós. Bom, pessoal, então esse era um destaque que eu queria trazer aqui como um resumo, para a gente perceber que sim, dentro dos manuscritos, nós podemos aumentar a nossa convicção que Jeová e Yah são expressões em hebraico que, traduzidas para o português como Já, Jeová, têm, de fato, muita legitimidade. E é claro que todos nós, quanto testemunhas de Jeová, estamos ansiosos para falar sobre essas boas novas, né? Sobre esse reino maravilhoso que nosso Senhor Jesus Cristo foi escolhido para, em breve, trazer a salvação para a humanidade e também trazer o verdadeiro louvor que Jeová Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, merece. Não é verdade? Obrigado a vocês que têm interesse por esse assunto, ficarem por aqui. Queria aproveitar e agradecer também aqui alguns do canal que sempre conversam com a gente, né? Lorenzo, Zurak, Lourenço, tem também MPS Silva, tantos outros, né? Acho que eu vou esquecer de alguns aqui, mas eu tenho gratidão por vocês demonstrarem interesse, né, nessas matérias, né? Também a gente tem o Rividel e tantos outros, né? Gratidão, pessoal. Fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de vocês e até uma próxima.